passamos a apresentar Diocese em Evangelização. Naquele tempo, muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Alguns, porém, foram ter com os fariseus e contaram o que Jesus tinha feito. Então os sumos sacerdotes e os fariseus reuniram o conselho e disseram: "Que faremos? Este homem realiza muitos sinais. Se deixamos que ele continue assim, todos vão crer nele. E virão os romanos e destruirão o nosso lugar santo e a nossa nação." Um deles, chamado Caifás, sumo sacerdote em função naquele ano, disse: "Vós não entendeis nada? Não percebeis que é melhor um só morrer pelo povo do que perecer a nação inteira?" Caifás não falou isso por si mesmo. Sendo sumo sacerdote em função naquele ano, profetizou que Jesus ia morrer pela nação. E não só pela nação, mas também para reunir os filhos de Deus dispersos. A partir disso, as autoridades judaicas tomaram a decisão de matar Jesus. Por isso, Jesus não andava mais em público no meio dos judeus. Retirou-se para uma região perto do deserto, para a cidade chamada Efraim. Ali permaneceu com os seus discípulos. A Páscoa dos judeus estava próxima. Muita gente do campo tinha subido a Jerusalém para se purificar antes da Páscoa. Procuravam Jesus e, ao reunirem-se no templo, comentavam entre si: "O que vos parece? Será que ele não vem para a festa?" Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Para nós conseguirmos entender estes versículos que nós acabamos de ouvir, nós precisamos entender o contexto todo do capítulo 11. Porque em algumas vezes a gente vai ler um trecho do Evangelho e a gente não vai conseguir entender perfeitamente. Então, como entender? A gente lê mais. O ideal, o capítulo todo, que é o que nós vamos meditar agora. O capítulo 11, que é de onde nós tiramos os versículos de meditação para hoje, ele pode ser resumido em duas partes. A primeira delas, na qual Jesus vai mostrar que ele é a vida, ele é a ressurreição. E a segunda parte, na qual o evangelista nos mostra que Jesus é condenado à morte. É um paradoxo. Ele é a vida e vai ser condenado à morte. Então vamos mergulhar nesta palavra e entender o que ela significa para nós e qual é o poder que ela tem na nossa vida. Agora, meditando o trecho que nós lemos, o primeiro versículo vai dizer que muitos judeus que estavam na casa de Maria viram o que Jesus fez e acreditaram nele. Então a primeira coisa que eu te falo sobre este versículo é que esta Maria não é a mãe de Jesus, não é Nossa Senhora. Esta Maria, onde os judeus viram algo acontecendo que despertou a fé, é a irmã de Marta e de Lázaro. E o que os judeus viram lá, que despertou a fé, foi justamente a ressurreição de Lázaro. Jesus que devolve a vida ao seu amigo, trazendo ele para fora do túmulo. Este é o último grande milagre narrado no Evangelho de João antes da condenação de Jesus. É algo grande, que para aqueles que estavam de coração aberto serviu para despertar a fé. Para os inimigos de Jesus, por maior que fosse o milagre, não aceitaram e decidem condenar ele. Mas antes de falar da condenação, voltemos o nosso olhar para este fato. Jesus devolveu a vida para Lázaro. O próprio nome de Lázaro já nos ensina muito. Lázaro significa Deus ajuda. Então nós precisamos entender que a amizade com Jesus, como Lázaro e sua família são amigos de Jesus, leva a experimentar a ajuda de Deus. E qual é a ajuda que Jesus nos dá? A vida eterna. E o próprio Jesus vai dizer no versículo 25: "Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá jamais." Olha o que Jesus está nos revelando, que ele é a fonte da vida. Uma vida eterna, uma vida plena. O que aconteceu com Lázaro é um sinal daquilo que acontece comigo, com você e com todos aqueles que a gente ama. Jesus
tira do túmulo. Lázaro, para que nós creiamos, voltou para este mundo, mas também depois morreu, porque aqui não é nosso lugar. Eu e você seremos tirados do túmulo da nossa morte e seremos levados para a eternidade. Nosso Deus é o Deus da vida, e quem crê nele, ainda que morra, viverá. E é crendo nele que se tem a vida, porque ainda que sejamos vivos neste mundo, sem a fé em Jesus, a nossa vida não é vida. É uma existência, é uma sombra. Alguém que perambula pelo mundo, mas que falta aquela plenitude, que falta aquela certeza, aquele amparo que nos faz caminhar enfrentando todas as dificuldades. Com a certeza, a vida não nos será tirada, pois ela é uma garantia do nosso Deus. O nosso Deus não quer a morte, por isso ele nos resgata dela. A vida é eterna, não é passageira. Por isso, nos fiemos no Senhor e vivamos esta vida olhando para Ele e contando com a sua ajuda, contando com a sua graça, porque o Senhor, que venceu a morte, vence o pecado e nos livra de todo o mal, de tudo aquilo que pudesse nos destruir, porque tendo vencido o último inimigo, que era a morte, não poderá o Senhor vencer tudo em nosso favor? Diante disso tudo, irmãos, vocês imaginam o que não aconteceu naquela região quando a notícia que Jesus tinha ressuscitado Lázaro se espalhou? As pessoas ficaram curiosas, as pessoas ficaram cheias de fé, as pessoas queriam se encontrar com Jesus, como disse, o pessoal do campo subia para Jerusalém e ficava na expectativa de achar Jesus. E diante disso tudo, os sacerdotes e os fariseus vão se reunir num conselho, porque vendo o efeito que Jesus estava despertando nos corações e provocando uma comoção popular, eles começam a se preocupar com uma possível guerra civil com o Império Romano que dominava o povo naquela época. E é neste conselho no qual Jesus será condenado. Hoje é o último sábado da Quaresma, amanhã é domingo de Ramos, e está diante dos nossos olhos para que entre no nosso coração Jesus que é condenado. E nesta condenação, nas palavras do sumo sacerdote Caifás, nós entendemos o porquê Jesus é condenado. Quando ele vai dizer, olha, será que vocês não percebem que é melhor que um morra do que toda a nação pereça? E ainda depois ele completa numa palavra de profecia dizendo que não é só para a nação, mas para reunir todos os filhos dispersos de Deus. A morte de Jesus, a sua entrega, é um sacrifício de si pelo outro, que salva e reúne a todos os filhos na casa do Pai. É uma entrega, é uma oferta de amor. Por isso, então, com esse versículo saído da boca de Caifás, nós entramos na Semana Santa. Um que morre no lugar de todos. O Filho unigênito que morre para reunir todos os filhos. Nós todos somos atraídos a Deus pela cruz. Na cruz de Jesus, o Senhor nos chama de volta para a sua casa, abrindo-nos uma vida nova, não mais de escravos do pecado, mas de filhos, homens e mulheres conduzidos pelo Espírito. Me permita trazer ao teu coração a sequência dos fatos para que você entre na Semana Santa com esta clareza. Jesus começou lá com o primeiro milagre nas bodas de Caná, mas o que desperta a ira dos judeus é quando ele cura aquele paralítico. Depois ele vai realizar alguns outros milagres, inclusive meditamos eles nessas últimas semanas, até que ele chega e devolve a vida a Lázaro. Devolvendo a vida a Lázaro, desperta uma grande comoção, uma fé desperta entre o povo por causa da grandeza do acontecimento. O conselho de fariseus e sacerdotes se reúne e dali sai a sentença de condenação de Jesus. E a partir disso, Jesus se retira para Efraim, onde ele vai ficar por um período. Saindo de Efraim, antes de ir para Jerusalém, Jesus passa na casa de Marta, Maria e Lázaro, faz uma refeição com eles. E depois deste encontro com os amigos, ele volta para Jerusalém. E quando ele entra em Jerusalém, então ele é acolhido por todo o povo que clama, que canta e que grita:
Hosana ao filho de Davi, e bendito aquele que vem em nome do Senhor. Ele é aquele que te guarda, ele é aquele que sustenta a tua família. É o que significa Lázaro. Deus ajuda. Hoje, Lázaro sou eu. É você que queremos experimentar a ajuda de Deus. Coloquemos nossa vida nas mãos dele. Coloquemos a vida de toda a nossa família e de todos os que sofrem nesse instante, para que, estando nas mãos de Deus, recebam a ajuda que precisam para o momento presente. Deus deu a sua vida pela nossa. Meditemos e acolhemos este mistério, sobretudo na confiança e na esperança cristã. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Diocese em Evangelização.